Nem toda crítica nasce de discernimento. Algumas vezes as críticas vêm por causa de orgulho ferido, insegurança, comparação, e existe algo muito sério. Quando alguém fala contra outra pessoa, principalmente pelas costas, não é apenas um problema relacional, mas de coração. Em Números capítulo 12, Deus nos mostra que Ele se agrada de um coração manso, humilde e controlado na palavra. E nos adverte sobre algo muito sério, e é a crítica contra outra pessoa. Então hoje, assim como eu fui chamada a me fazer essa pergunta, se faça essa pergunta também. Você tem guardado a sua boca da crítica ou tem falado aquilo que não edifica quando ninguém está olhando? Números 12, verso 3 diz: Moisés era muito manso, mais do que todos os homens sobre a face da terra. Mas antes de continuar, deixa eu me apresentar. Meu nome é Lorena Prado, sou cristã, advogada, esposa e mãe. E neste espaço eu compartilho um pouco dos meus aprendizados com Deus através da palavra, para que juntos nós possamos crescer em fé e em discernimento com Ele. O capítulo 12 do livro de Números acontece na jornada no meio do deserto. Ali, os israelitas, o povo de Israel, estava sendo conduzido por Moisés, por Deus através de Moisés, no deserto para chegar à terra prometida. E no meio dessa jornada, o capítulo 12 nos conta que existe um conflito na liderança interna de Israel. Quando Miriam e Arão, irmãos de Moisés, começam a falar mal de Moisés pelas costas. A princípio, o motivo aparente das críticas foi o casamento de Moisés com uma mulher cuxita. Mas o texto nos revela que o motivo verdadeiro dessas críticas proferidas por Miriam e Arão eram, na verdade, o coração deles. A Bíblia nos conta que eles dizem: Porventura falou o Senhor somente por Moisés? Não falou também por nós? Ou seja, nos revelando, na verdade, que as críticas não estavam vindo pelo simples motivo de Moisés ter se casado com uma cuxita, com uma mulher cuxita. Eles, na verdade, demonstram com essa crítica competição espiritual e inveja disfarçada de argumento. E em meio a tudo isso, o Espírito Santo faz questão de deixar revelado nesse texto do capítulo 12 que Moisés era o homem mais santo de toda a terra. Essa passagem me chama muita atenção, porque Moisés, ela registra não só que Moisés era manso, manso e humilde de coração, mas que Moisés era o homem mais manso da face da terra. Ou seja, ele era um homem paciente, manso, humilde de coração. E a Bíblia faz questão de ressaltar isso em um contexto em que ele estava sendo criticado por outras pessoas, quando ali no papel de líder do povo de Israel. Então, contextualizando esse capítulo, dos versos 1 a 4, nós vemos que Arão e Miriam proferem críticas contra Moisés entre si. Eles falam entre si e não diretamente para Moisés. Ou seja, eles fazem as críticas nas costas de Moisés. Então, eles iniciam essa crítica de um argumento, aspas, válido, que Moisés havia se casado com uma cuxita, não uma israelita, Então, eles iniciam essa crítica com um motivo aparentemente justo, mas em momento nenhum eles chamam Moisés para conversar ou perguntam para Moisés em amor o porquê de ele estar casando com uma mulher cuxita. Em momento nenhum eles confrontam Moisés em amor, mas falam pelas costas, revelando que, na verdade, essa crítica ela não partia de um discernimento, ou de uma dúvida justa ali dos dois, mas, na verdade, de uma necessidade de criticá-lo por ego, por orgulho ferido, por inveja. Revelava muito mais sobre o coração dos dois do que a própria atitude ou identidade de Moisés. Porque veja que se eles tivessem feito a mesma crítica, só que de uma forma diferente, chamando Moisés para conversar, colocando diante de Moisés aquilo que estava no coração deles, essa dúvida, esse questionamento em relação ao casamento de Moisés, buscando edificação ali e reconciliação daquela situação, seria uma forma, seria um tipo de crítica. Mas, na verdade, o que eles fizeram foi falar nas costas de Moisés. Eles falaram contra Moisés sem nem que Moisés soubesse, ou seja, sem nem que Moisés tivesse a chance de se defender, se explicar ou trazer ali, contra-argumentar, uma conversa ali sendo feita em amor. Revelando que essa atitude, na verdade, buscava apenas tentar de alguma forma diminuir Moisés,
para que eles se sentissem maiores. Porque eles estavam com inveja da posição de Moisés, né? Que Deus falava diretamente com Moisés. E um outro ponto muito importante que me chamou a atenção é que a Bíblia nos conta que Deus ouve essas críticas. Ou seja, eles estavam falando tudo isso nas costas de Moisés. Moisés não estava ouvindo, mas Deus o tempo todo estava ouvindo. Ou seja, né, aquilo que nós falamos, as críticas proferidas sem fundamento, feitas nas costas das pessoas, que a gente acha que ninguém está ouvindo, Deus está ouvindo. Deus está ouvindo e sondando o nosso coração, o que é muito sério, né? Às vezes a gente fala e acha que, tudo bem, eu falei, ninguém ouviu, passou. Não, Deus ouviu. Deus conhece o seu coração. E Deus sabe o motivo, né, o porquê de o seu coração estar falando e fazendo aquelas críticas. Mais adiante, o texto nos traz o coração do capítulo, nos falando sobre a mansidão do coração de Moisés. Que diante de toda a crítica, né, diante da maldade ali dos dois de estarem criticando Moisés pelas costas, Moisés, ao invés de ficar com raiva, de ficar indignado, de buscar rebater ou se explicar ou argumentar contra, Moisés simplesmente age com mansidão e humildade. E ainda por cima intercede pela vida dos dois, pedindo e clamando a Deus, né, para que Miriam não ficasse leprosa. E isso nos mostra duas coisas, né, nos traz como mensagem duas coisas muito importantes. A primeira delas é que mansidão e humildade hoje, né, são vistas, aos olhos do mundo, são vistas como fraqueza. Quando a gente pensa em uma pessoa mansa e humilde, a gente tende a pensar em uma pessoa fraca, uma pessoa sem influência, uma pessoa pequena, né? A nossa percepção humana é essa. Mas a Bíblia nos mostra algo diferente e totalmente contrário a essa ideia. A mansidão e a humildade são o que tem de maior para Deus, nos revelando, na verdade, que mansidão e humildade são, na verdade, o maior exemplo de força, resiliência e controle, né? É tão mais fácil se a gente pensar, e aí fazendo uma análise aqui na prática do nosso dia a dia, é tão mais fácil a gente pensar que quando nós somos criticados, é tão mais fácil a gente né, devolver a crítica, murmurar, se indignar, ficar com raiva, muitas vezes ir para cima, né, e querer retrucar de alguma forma. É tão mais fácil o ímpeto dessa primeira, né, é tão mais fácil a gente agir dessa forma e tão mais difícil nós simplesmente agirmos em mansidão e humildade, sabe? Nos calarmos, ouvirmos, entendendo que, assim, é Deus quem intercede por nós. E esse é a segunda lição mais importante que a gente tira desse verso aqui do capítulo 12, né? Que quem vive diante de Deus não precisa se preocupar em se defender, porque existe um defensor maior intercedendo por nós, né? Então, quando alguém nos critica pelas costas ou nos fala mal de alguma forma, a gente não precisa ficar indignado, não precisa querer ali de pronto rebater, discutir, né? Às vezes a gente se sente fraco e impotente por não ter conseguido falar algo à altura, mas simplesmente devemos descansar em Deus, porque temos Ele como nosso defensor e intercessor maior. E é Deus quem nos defende diante dos homens, né? Quantas vezes, e aí eu vou falar por mim, eu tenho essa mania, né? De assim, eu não sou uma pessoa que... Às vezes, quando alguém fala algo que me desagrada, ou faz algo comigo que me desagrada, eu não consigo falar de pronto com a pessoa, sabe? Eu não consigo rebater de pronto, às vezes, né? Eu não consigo responder à altura. A maioria das vezes eu volto para casa, a maioria das vezes murmurando e falando, nossa, mas eu devia ter falado isso. E quantas vezes nós já passamos por situações assim, né? Que nós voltamos para casa pensando, nossa, mas eu devia ter falado isso. Nossa, mas eu devia ter respondido dessa forma. Nossa, mas se eu tivesse falado isso, a outra pessoa ia ficar sem nem ter o que dizer. A outra pessoa ia ficar sem graça. Eu ia colocar a outra pessoa no lugar dela, né? Quantas e quantas vezes nós já não passamos por situações assim. Mas, na verdade, a Bíblia nos pede uma postura diferente dessa. Quando alguém fala contra nós, profere palavras principalmente nas nossas costas, a gente precisa descansar, sabe? Descansar o nosso coração em Deus, ser manso e humilde, orar por aquela pessoa, sabe? Mesmo assim, e aí eu não tô dizendo
lógico, né? Quando eu trago isso aqui, parece assim, então eu vou ser uma paz na terra e não vou sentir nem raiva. É lógico que a nossa carnalidade, é lógico que a nossa condição carnal e humana, né, vivendo aqui nessa terra, né, nos traz sentimentos, né? Até Jesus sentiu, né? Teve sentimentos ali. E tá tudo certo a gente sentir raiva, né? Às vezes quando alguém fala mal de nós pelas costas, fala algo que nos desagrada, né? Até na nossa frente mesmo, né? Fala algo que nos chateou de alguma forma. E é natural que a gente sinta tristeza, raiva, né? Esses sentimentos são legítimos. O que Deus nos pede, a Bíblia nos ensina, é a agir diferente nessas situações. Ao invés de retrucar, rebater, querer se defender por conta própria, entender que Deus é o nosso defensor maior e que devemos simplesmente descansar nele, em mansidão e humildade. E principalmente interceder por aqueles que estão fazendo aquelas críticas e falando mal de nós pelas costas, né? Entregar nas mãos de Deus e pedir por aquelas pessoas, né? Deus, né, tem misericórdia, não sabe o que fazem, eu coloco nas suas mãos verdadeiramente essa situação, meu coração, para que eu possa descansar em paz e não ficar murmurando e aí acabar fazendo o mesmo, né? Porque quando a gente volta para casa indignados, irritados e nossa, eu devia ter falado aquilo, e aí a gente começa a proferir um monte de crítica contra aquela pessoa, da mesma forma que aquela pessoa fez conosco, né? Falando mal e falando pelas costas, na verdade demonstrando um coração ferido, um orgulho ferido. E isso Deus condena, Deus não quer isso de nós. Deus pede mansidão, Deus se agrada muito mais de um coração manso e humilde, né? Ele tinha Moisés ali como o seu intercessor direto, e a Bíblia nos conta, mais à frente até nesse capítulo, que Deus fala face a face com Moisés. Com a maioria dos outros, Deus falava através de sonhos, através de aparições. Mas com Moisés, ele falava face a face. Porque ele via o coração de Moisés, ele conhecia o coração de Moisés, ele se agradava daquele coração manso e humilde. Então a mansidão e a humildade na Bíblia nos ensina que não é fraqueza, né? Muito pelo contrário. E é justamente isso que nós vemos mais à frente. Nos versos 4 a 8, a gente vê que Deus chama os três e ele mesmo, o próprio Deus, faz a defesa de Moisés perante Miriam e Arão, deixando claro que ele tinha um relacionamento especial com Moisés. Então Deus confronta os dois, né? Vocês não temem falar mal de Moisés, aquele que eu escolhi? Nos mostrando que Deus não protege orgulhosos, mas os mansos e humildes de coração. Deus não entra em defesa daquele que se exalta, ele entra em defesa daquele que se humilha. Porque pensa, é claro que se você soubesse defender por seus meios próprios, não existe necessidade de Deus te defender, concorda? Não tem por que Deus interceder por você, já que você está fazendo por você mesmo. Então é mais ou menos essa lógica, né? Deus não é um Deus que invade. Deus não é um Deus que faz sem que a gente deixe que ele faça, né? E o próprio livre-arbítrio nos mostra isso. Então, a lógica é justamente essa. Para que Deus vai te defender se você tem se defendido? Então, assim, é muito importante que a gente aprenda a viver com esse coração manso e humilde. Que a gente se entregue e se derrame na presença de Deus, deixando que Ele nos defenda de todas as situações. Né? É Ele quem escuta aquilo que nós não temos, né? Aquilo que nossos ouvidos humanos não dão conta de escutar. Aquilo que é dito nas nossas costas, as palavras proferidas contra nós nas nossas costas. Tudo isso é Deus quem está ouvindo e é da mesma forma Ele quem nos defende. Mais adiante, nos versos 9 a 10, o texto nos conta sobre a consequência que a crítica gera. E nesse momento, a gente tem o hábito de até enxergar Deus como um Deus severo, um Deus tirano. Mas, na verdade, o que Deus está fazendo com essa atitude, né, no momento em que Miriam é tomada pela lepra, Deus mostra que o pecado tem consequências. E o pecado de Miriam ali, que havia sido críticas maldosas proferidas contra um povo, contra um servo de Deus, né, contra alguém que Deus levantou para servi-lo, contamina. Então, ou seja, a crítica maldosa contamina. A crítica, quem trouxe a lepra sobre Miriam não foi Deus,
Foi, na verdade, a crítica maldosa proferida por Miriam, ou seja, a consequência de um próprio ato de Miriam, né? Foi isso que a contaminou, porque a língua maldosa, ela adoece relações, e o orgulho traz consequências espirituais, né? Toda ação gera uma reação. Toda ação gera uma consequência. E ali eles haviam sido maldosos nas palavras proferidas, eles estavam agindo em orgulho, e isso tudo trouxe consequências. Mais à frente, o texto nos conta que Moisés intercede por Miriam. No momento em que a lepra cai sobre ela, Moisés ora pedindo a Deus para que a livrasse daquela situação. E isso é muito lindo, né? A gente vê o coração de Moisés ali. Ou seja, ele estava ferido, sabe? Haviam falado contra ele, nas costas dele, com maldade. Provavelmente ele estava chateado, né? Ele não estava feliz com aquela situação. Mas ainda assim, ele intercede pelos dois. Ele ora pedindo a Deus para que tenha misericórdia daqueles dois, né? Então, ou seja, age de novo com mansidão e humildade. E é lindo isso, porque a maioria de nós, né, na nossa carnalidade, tende, em momentos como esse, a falar, bem feito. Ah lá, viu? Bem feito. Foi lá falar mal de mim pelas costas, Deus mandou a lepra. E assim, em momento nenhum Moisés teve esse coração vingativo, esse coração assim que se exaltou diante da postura de Deus para com ele, né? Mas do contrário, Moisés se entristece pelos dois, intercede e ora, pedindo para que Deus tivesse misericórdia e os livrasse daquela situação. E então, em resposta à oração de Moisés, e aí de novo nós mostramos um Deus que se agrada desse coração manso e humilde, tanto se agrada que ouve a oração de Moisés, ouve o clamor de Moisés que intercede por Miriam e Arão, que Deus cura Miriam, mas mantendo ali um prazo ali de ensinamento, né? Mantendo um tempo de disciplina, determinando que Miriam ficasse isolada do acampamento por 7 dias. Nos mostrando que, né, é necessário esse tempo de disciplina para que a gente aprenda e não venha a cometer novamente o erro. Porque o nosso coração carnal e pecaminoso, né, é muito tendencioso a negligenciar, é muito mais tendencioso a negligenciar erros e não aprender com eles quando nós não temos e não desfrutamos de uma consequência direta daquele erro, né? Seria muito fácil ali para Miriam chegar diante de Deus, Moisés orou, pronto, a lepra foi embora, né? Ela não teria passado pelo processo de restauração e cura genuínas daquele pecado proferido. Então é necessário, Deus permite muitas vezes que nós passemos pelo processo de disciplina para que a gente aprenda. Disciplina em amor, né? Para que a gente aprenda, porque Deus sabe como nós somos. Deus sabe que se não for assim, nós simplesmente não vamos aprender com o erro e vamos continuar no erro. E Deus não quer, assim como um pai que ama o seu filho, que o filho permaneça no erro. Deus não quer que a gente permaneça no erro, né? Deus quer que a gente aprenda com o erro e siga, né? Ou seja, siga em progresso mesmo, assim, crescendo em espírito e em verdade. É o que Deus espera de nós. Então, a gente desse capítulo pode tirar grandes lições espirituais. A primeira delas, que eu mais falei, né, é que Deus verdadeiramente se agrada dos mansos e humildes de coração. Pense nisso, entenda isso, intronize essa verdade para o seu coração. Sabe, todas as vezes que você estiver em uma situação, e aí às vezes a gente se cobra até, né, de agir, de reagir às situações cotidianas, entendendo que a nossa reação é uma forma de nos posicionar, é uma forma de ganhar status, é uma forma de, né, ser reconhecido grande para as pessoas desse mundo, né? Mas na verdade é o oposto que Deus espera de nós. Então aprenda a ser manso e humilde em todas as situações. Abaixe a sua cabeça, sem se sentir diminuído por isso, sem se sentir menor. A segunda grande lição espiritual que a gente tira desse capítulo é que guardar a nossa boca de críticas é maturidade espiritual. É muito importante que a gente aprenda a discernir quando estamos proferindo críticas construtivas e quando essas críticas partem de um coração invejoso e orgulhoso. É muito importante que a gente faça essas críticas, né? Essas críticas são importantes. As críticas existem, elas são importantes. Muitas vezes, para que a gente possa dar um feedback positivo para alguém,
né? No sentido de a pessoa entender, às vezes, aonde está errando, aonde precisa melhorar determinada conduta. Mas é necessário que a gente aprenda a fazer essas críticas em amor, né? E principalmente para a pessoa. Porque pensa, qual é o objetivo, né? E aí eu quero que você te chamar a raciocinar isso de verdade, assim. Qual é o objetivo quando você se pega fazendo críticas a outra pessoa, quando essa outra pessoa não está ouvindo essas críticas? Qual é o seu objetivo? Eu não consigo ver outro senão diminuir a pessoa para se sentir maior. Né? Não existe outro, né? Ou então, essas críticas são sempre provenientes de um coração orgulhoso, ferido, ou de uma inveja disfarçada ali, né? De argumento. Então, vigia o seu coração, vigia a sua boca, né? Tem a necessidade de fazer alguma crítica a alguém, que faça para a pessoa. Chegue e converse com essa pessoa, né? E em amor. Mostrando para ela que às vezes é uma dúvida genuína do seu coração, às vezes é algo genuíno que você quer dizer para aquela pessoa. Mas não faça isso pelas costas da pessoa, porque não tem outro objetivo senão diminuir aquela pessoa para, de certa forma, se sentir grande. Então, tirem desse capítulo uma lição preciosa. Não abra a sua boca se não for para construir. Opte por silenciar, se manter em silêncio. Se você não consegue proferir coisas boas, às vezes você tá bravo com alguém, irritado, de certa forma, isso é legítimo, tá? Faz parte, eu acho, né? Isso é a minha opinião pessoal. Faz parte, esses sentimentos todos fazem parte da nossa carnalidade, da nossa humanidade. Mas se mantenha em silêncio. Caso contrário, chegue até ela para falar aquilo que está no seu coração. Em amor, né? E não de qualquer forma, não para machucar, lógico, né? Mas em amor, né? Converse com aquela pessoa em amor. E coloque diante de Deus a situação. E a terceira lição espiritual muito importante que a gente aprende nesse capítulo é que quando nós somos maduros espiritualmente, nós entendemos que Deus é quem nos defende e não nós mesmos. Nós não sentimos mais, nós deixamos então de ter essa necessidade pessoal de nos defender a qualquer custo, sabe? De nos posicionar, eu preciso me posicionar, eu preciso mostrar que eu sei mais, eu preciso mostrar que eu tenho uma opinião relativa a isso. Não, descanse o seu coração, porque é Deus quem te defende, é Deus quem vai à frente. Então que com esse capítulo a gente aprenda a guardar a nossa boca, a escolher a mansidão e a humildade, entendendo que é Deus quem cuida do nosso nome quando o nosso coração é humilde. Em Tiago, capítulo 4, verso 6 diz: o Senhor resiste aos soberbos, mas dá graças aos humildes. E essa foi a mensagem de hoje. E se você gostou desse vídeo, se inscreva no canal, curta e comente. Nem que for um like, um coração, porque isso me ajuda a continuar compartilhando a palavra de Deus com mais pessoas. E que a luz da palavra te encontre aonde você estiver e transforme o seu coração todos os dias. Um beijo e até o próximo estudo.